Um dia na história. A 6 de novembro de 1860, os Estados Unidos elegeram o seu 16º presidente, que se tornou uma das maiores e mais respeitadas figuras da história americana, Abraham Lincoln. Lincoln foi um presidente que decretou o fim da escravatura, venceu a Guerra Civil e inspirou a democracia moderna. Filho de camponeses, nasceu no Kentucky e começou cedo a trabalhar na floresta e no campo. Perdeu a mãe aos 9 anos e o seu pai viria a casar-se novamente, mas a madrasta foi boa para ele e sempre o incentivou nos estudos. Lincoln teve vários empregos, foi lenhador, trabalhou numa serração, foi barqueiro, atendeu ao balcão e trabalhou nos correios. A sua fama de ser sério e honesto começou ainda nesta altura. Conta-se que uma vez, enquanto trabalhava atrás do balcão, ele ficou com 6 cêntimos a mais de um cliente. Naquela noite, depois de fechar a loja, Lincoln caminhou cerca de 5 quilómetros para devolver os 6 cêntimos. Foi a partir de histórias como esta que ganhou a alcunha de Abe Honesto, Honest Abe. Mas não era um santo e gostava de andar à pera. Entrou em 300 combates e foi derrotado só uma vez. Se não acredita, então, se algum dia visitar o Hall of Fame do wrestling americano, veja lá se não encontra lá a fotografia de Lincoln. Lincoln foi também um grande autodidata. Nas horas vagas, dedicava-se à leitura ou dedicava-se a inventar coisas e a mexer em máquinas. Aliás, mais tarde, viria a ser o único presidente em funções que conseguiu obter uma patente. A sua carreira política começou no então Partido Conservador e foi eleito 4 vezes para a Assembleia do seu Estado. Por essa altura, acabou por se licenciar em Direito e foi um advogado muito popular entre os mais humildes, principalmente em questões de propriedade. Quando finalmente concorreu para o Senado, estava em alta, cheio de moral, mas foi derrotado. Desiludido, afastou-se da política durante 5 anos. Bem, na verdade não se afastou completamente. Os seus discursos e os debates em que era convidado para participar sobre a escravatura tornaram-no ainda mais conhecido e mais popular. Curiosamente, a sua mulher, Mary Todd, tinha vindo de uma família rica que possuía escravos, mas isso não o prejudicou. Antes, pelo contrário. Ajudou então a fundar o Partido Republicano e poucos anos depois foi candidato ao Senado, fazendo campanha contra um democrata racista. Hoje, o conceito parece estranho, mas na altura não era. Lincoln perdeu novamente as eleições. No entanto, tornou-se o liberal mais popular do país. Tão popular que em 1860 venceu finalmente as eleições, não para o Senado, mas para a presidência dos Estados Unidos. Assim que assumiu o cargo, vários Estados esclavagistas do Sul afastaram-se e formaram os Estados Confederados. A Guerra da Secessão era inevitável. Foi durante a Guerra Civil que provou o seu valor como líder e que proferiu o célebre discurso que definiu o significado democrático do governo do povo, pelo povo e para o povo. Graças à sua liderança, o Norte ganhou vantagem na guerra, Lincoln foi reeleito presidente e no ano seguinte, o Sul rendeu-se. Infelizmente, não teve grande tempo para saborear a vitória ou pôr em marcha um programa de educação e de direito ao voto dos escravos libertados, porque foi assassinado nesse mesmo ano. Enquanto assistia a um espetáculo num teatro em Washington, Lincoln foi atingido na nuca por um tiro desferido, ironicamente, por um ex-ator contrário à abolição da escravatura. O seu guarda-costas não estava lá porque tinha ido à sala ao lado durante o intervalo. Uma última ironia para terminar. O projeto de lei para a criação dos serviços secretos dos Estados Unidos, o serviço atual de guarda-costas do presidente, estava em cima da mesa de Abraham Lincoln na noite do seu assassinato.